Felizes com a presença de Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 22. A partir do primeiro versículo. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi no lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou-a a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Aleluia. Amém. Meus queridos, Abraão, a gente conhece, é conhecido na igreja como o pai na fé. Já se convencionou tê-lo como o pai na fé. Mas assim, não é por acaso, não foi casualmente, não. Abraão passou por diversas provas de fé para receber esse título, né, que se estende a toda a humanidade, de pai da fé. O primeiro deles foi quando já de idade
100 anos, a esposa Sara com 90 anos, sem filhos, e Deus prometeu filho. Deus se lembrou de Abraão, prometeu filho, Isaque veio. Um outro momento foi quando Deus simplesmente disse para ele: Abraão, deixa tudo aí, a sua terra, sua parentela toda, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E sem hesitar, Abraão fez isso, Abraão obedeceu. E um outro momento, dentre tantos outros, conforme já disse, é esse aqui. Agora, queridos, isso aqui é algo real, Na cabeça de Deus, Deus sabia o que iria fazer, mas na cabeça de Abraão iria simplesmente obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. O mais seria com ele, o mais seria com Deus. Qualquer outro nível de provisão seria algo da cabeça de Deus. Mas no que dizia respeito a Abraão, a atitude de Abraão, não era nenhuma outra, senão obedecer, pegar o seu filho, ir para o Monte Moriá, e ali sacrificar o seu filho Isaque ao Senhor. Em sendo assim, queridos, olhando na perspectiva da humanidade de Abraão, se coloque no lugar dele, coloquemos-nos no lugar dele. Por mais, queridos, que Abraão tivesse toda a disposição de servir a Deus, de adorar a Deus, fosse da forma que fosse, ele estaria disposto. Mas tem o lado da humanidade de Abraão, o lado humano de Abraão. Você e eu temos disposição de adorar a Deus, de servir a Deus, mas nós temos o lado humano. E ali, o filho da promessa, o seu único filho, a quem tu amas, e o Senhor fez questão de dizer: é o teu único filho, a quem tu amas. Você vai lá, nas terras de Moriá, e irá sacrificá-lo a mim. Abraão poderia, queridos, muito bem ter questionado a Deus, mas com 100 anos, o Senhor chega e promete o filho. Eu seria pai de uma multidão incontável, como as estrelas do céu, a areia do mar. E seria por meio de Isaque. E agora o Senhor me pede para sacrificá-lo. Mas Abraão não fez isso, queridos. Não se questiona com Deus. Não encurrala Deus no canto da parede. Ele sabe o que está fazendo. Cabe a nós simplesmente obedecer. Só isso, obedecer. Como foi com Moisés, por exemplo: estende a tua vara aí, e esse mar vai se abrir. Mas será? O que poder que tem essa? Não pergunte nada se essa varinha aí é mágica. Não pergunte nada, apenas obedeça. O mais é comigo. Então, assim Abraão foi com Isaque, o seu filho, e chegou até o momento suficiente para provar para você e para mim. Não seria nem para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas para ficar comprovado de que Abraão realmente é um homem de fé e que obedece até as últimas consequências, ou não medindo
as consequências até o último momento. Nesse último momento, então, é que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, brada e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Não estenda a tua mão contra o teu filho. E Abraão, então, voltando-se para trás, viu um cordeiro preso pelos chifres, pelas pontas no mato. E então aquele cordeiro veio e substituiu Isaque. Ficou no lugar de Isaque. Foi sacrificado no lugar de Isaque. 2000 anos depois, queridos, Jesus ali foi sacrificado. Isaque naquele momento é um tipo de Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltando, queridos, ao coração de Abraão, aquela cena, e transportando também a visão para aquele menino. Quando ele ficou curioso, porque se sacrificaria ali naquele lugar. Mas ali não tinha cordeiro. Onde está, pai, o cordeiro? Está tudo pronto, pai. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Queridos, essa é a grande pergunta para nós nessa noite. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E você já sabe quem é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro, queridos, Isaque pergunta para o pai: Pai, eu estou vendo fogo aqui, mas onde está o cordeiro? Porque não tinha cordeiro. Como é que está o coração daquele menino, queridos? Pai, tem fogo, mas não tem cordeiro. Queridos, eu quero trazer uma reflexão bastante devocional para nós essa noite. E dizer uma coisa: não adianta fogo sem cordeiro. Fogo sem cordeiro é fogo estranho. Não adianta saltar, pular, chorar, aplaudir, rolar, dar cambalhota. Sem cordeiro, não adianta, é fogo estranho. Onde está o cordeiro? Não adianta ter os cacuetes de um avivamento, se Jesus não se faz presente naquilo. Se é oco de Jesus, se é vazio de Jesus, se não tem proposta de Jesus, ou seja, proposta de evangelho, de mudança de vida, de mudança radical, de metamorfose, de mudança de vida, de conduta, de tudo, de rumos, de direção, de coração, de alma, de espírito, do ser. Tem fogo, mas onde está o cordeiro? Não tem cordeiro, não tem Jesus. Oh, meus irmãos, eu não me esqueço de um dia que estava acontecendo uma vigília na nossa igreja, não essa, na quarta igreja.
E a igreja estava superlotada. Superlotada. Altas horas da noite. E tinha muita gente de fora. E eu estava vendo umas coisas ali que estavam me incomodando demais. Demais. E a pessoa que estava à frente, conduzindo, parece que queria fazer tudo acontecer com as suas próprias mãos. Parece que assumiu o púlpito e disse: Jesus, dá licença que agora sou eu. E num determinado momento ele chamou as pessoas e disse: vinde para cá, para frente, e o Espírito de Deus vai tomar você, e você vai ser batizado com fogo do Espírito de Deus. E você vai dizendo assim: olha, glória a Deus, e você vai acelerando, e de repente a sua língua vai enrolar, e você vai falar em outras línguas, e você vai ser batizado com o Espírito Santo. E umas coisas, meus queridos, que estavam me incomodando. Eu vi muito fogo, mas eu não vi presença do Cordeiro. Não tinha Cordeiro. Tinha um homem lá, não tinha Cordeiro. Jesus não estava lá. Naquele momento, naquela administração, naquela condução, Jesus não estava. Eu falei: não dá mais, não dá mais. E saí e falei: me dê esse microfone, em nome de Jesus, me dê esse microfone aqui. Dei uma palavra relativamente demorada, instrutiva. Oh, meus queridos, eu pensei que todo mundo fosse pegar, ou pelo menos a grande maioria, fosse pegar a sua Biblinha e ir embora para casa, murmurando, reclamando, choramingando. Mas, meus queridos, parece que foi chamar Jesus de volta, e ele começou a assumir. Jesus começou a assumir o comando daquilo, queridos, e aí tudo mudou. A história toda mudou. Jesus veio, o Cordeiro apareceu. Não adianta ter fogo sem o Cordeiro. Eis aqui fogo, Pai, mas onde está o Cordeiro? Não estou vendo o Cordeiro, não tem Cordeiro, cadê o Cordeiro? Oh, meus queridos, nas nossas devocionais, nos nossos cultos públicos, nas nossas pequenas reuniões, nas nossas cultos domésticos em casa, no nosso isolamento, tenha o fogo que tiver, mas o que não pode faltar é o Cordeiro. O Cordeiro tem que estar presente. O Cordeiro tem que estar presente. Deus me deu isso, me deu aquilo outro. Foi Deus mesmo, o Cordeiro estava presente, tinha Cordeiro. Ou foi imaginação, coisas da mente ou do coração. Pensamentos ou sentimentos. Sem a presença do Cordeiro, há uma grande possibilidade ou probabilidade de ter sido ou coisas da mente ou coisas do coração. Agora, quando o Cordeiro se faz presente, tudo muda, tudo muda. Há quebrantamento, há mudança, a revelação daquilo que foi mostrado por Ele. Há acontecimentos, há realizações, desemboca em coisas práticas, reais, em fatos, se cumpre tudo. E aí, Isaac pergunta: pai,
A lenha está aqui. Mas cadê o cordeiro? Tem lenha, mas não tem cordeiro. Onde está o cordeiro, Pai? Cadê o cordeiro? Tem lenha, está tudo programado, tudo preparado, tudo arrumadinho, o altar, todo arrumadinho, mas não tem cordeiro. São aquelas liturgias que nós mesmos montamos, tão organizadas, mas tão organizadas, que o cordeiro não tem nem sequer espaço para agir. E eu não estou condenando nenhuma organização, eu estou condenando uma organização que não favoreça a presença efetiva do Cordeiro, uma presença revelada do Cordeiro, uma presença ativa, quando o Cordeiro tem por onde agir, trabalhar, fazer. É um estatuto tão bem feito, bem elaborado, que não sobra espaço para o cordeiro. É um regimento interno, tão bem elaborado, que não sobra espaço para o cordeiro. É a lenha muito organizadinha, o altar muito bem organizadinho. Só falta uma coisa, só falta o cordeiro. Por quê? Porque eu não dei espaço para ele. Eu já participei, queridos, de tais cultos que na terça-feira eu já sei de tudo que irá acontecer no domingo que vem. Já está tudo no papel. E se fugir uma letra, alguma coisa vai acontecer. A nossa teologia, a nossa sistemática está tão, mas tão organizada na nossa cabeça, que não sobra espaço para a ação do Cordeiro, a presença revelada do Cordeiro. Uma vez uns amigos foram pescar, e um estava o tempo inteiro com anzol e não pescava nada, não pescava nada. E aqueles pescadores que vão pescar, mas vão preparados para sapecar o peixe ali mesmo, à beira do rio, do lago, da represa, e já fazer a festinha ali mesmo, de comunhão, de lazer, de distração, de confraternização, por ali mesmo. Mas tinha um outro, que de quando em quando pega um baita de um peixe. Aí ele pegava o peixe, soltava do anzol, colocava na frigideira e jogava na água de novo. Aí pescava outro, repetia o ato. Tirava do anzol, colocava na frigideira e jogava de volta para a água. Lá pelas tantas, o amigo diz: mas cara, eu não estou te entendendo. Você pega peixes maravilhosos, grandes, coloca na frigideira e depois joga de novo na água.
que está acontecendo? Ele disse: não, é porque o peixe que eu já peguei até agora, os peixes que eu já peguei até agora, não cabem na minha frigideira. E eu fico pensando, queridos, tem determinadas coisas que não cabem nessa frigideira aqui, ó. Que não cabem na nossa cachola, na nossa compreensão, no nosso raciocínio, no nosso entendimento. Não cabe. Por exemplo, Jesus cuspir no chão, fazer uma lama ali, passar nos olhos de um cego e ele passar a ver, não cabe na nossa cachola, não cabe na nossa frigideira. Dizer para jogar um pedaço de pau numa água para que um machado de ferro suba, flutue, não cabe na nossa frigideira. Porque aqui está muito organizadinho, a lenha está muito organizadinha aqui, não cabe. E aqui para nós, queridos, eu não estou pregando coisas hipotéticas. Por causa dessas coisas que não cabem em determinadas frigideiras, que não cabem em determinadas cacholas de muitos teólogos, muitos estão renegando tudo aquilo que é de sobrenatural da Bíblia. A partir da própria criação, a criação de Deus, como Deus criou, como está na palavra. Como um grande peixe engolindo um homem, Jonas. Como o mar se abrindo e um povo passando a pés enxutos. Como mortos ressuscitando. Como no caso de Lázaro, 4 dias de morto já cheirando mal. Tudo que é de sobrenatural, que não cabe na minha cachola, eu vou dando outra interpretação, contanto que não seja o sobrenatural de Deus. Porque na minha cabeça, na minha compreensão humana, isso não cabe. Aqui está muito organizadinho. A fé, meus irmãos, entendamos isso. A fé, ela é racional, mas ela extrapola a nossa razão. O que adianta? O que adianta? Ter um altar todo arrumadinho, a lenha toda organizadinha, e não ter cordeiro? O que adianta? Olha como está o coração desse pai, Abraão. E no filho, perguntar: pai, que tem fogo, mas cadê o cordeiro? Tem lenha, mas cadê o cordeiro, pai? E o pai, sabendo que o cordeiro seria ele que seria sacrificado. Mas ele disse: meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. E olhando para trás, tinha um cordeiro. Só, meus queridos, assim, como nós dissemos, queríamos refletir devocionalmente.
o cordeiro não pode estar atrás. O lugar do cordeiro não é atrás. Não somos nós à frente e ele atrás. Às vezes nós até temos o cordeiro, professamos ter o cordeiro, mas ele anda sempre atrás. Nós à frente, nós andando à frente, nós abrindo o caminho, nós fazendo segundo o que entendemos, o que queremos, nós abrindo alas. Se ele quiser, que venha atrás. Não é para ser assim. O cordeiro tem que estar à frente. À frente. À nossa frente. Porque ele que abre o caminho. Porque ele mesmo é o caminho. Porque é por ele que nós trilhamos. Ele tem que estar à frente. Porque senão nós iremos tropeçar. Porque ele é a luz. Nós temos que andar na luz dele. Ele quem dá a direção. Se andarmos segundo a nossa própria cabeça, visão, entendimento, poderemos tropeçar e poderemos cair. E muitos têm tropeçado e muitos têm caído. Porque não têm andado segundo o caminho que é Jesus, a luz que é Jesus. Andado segundo a sua própria cabeça, seu próprio entendimento, e não segundo a instrução da palavra de Deus, dos evangelhos ou do evangelho. Jesus tem que estar à frente, o evangelho tem que estar à frente. Eu preciso ser norteado por ele. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para dizer que vamos fazer o que dá na telha fazer. E se Jesus quiser que venha atrás, respaldando os meus atos. Quem somos nós? Que petulância é essa nossa? Jesus, o Cordeiro, tem que estar à frente. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está aqui dentro. Está aqui dentro? Às vezes não está, às vezes está lá atrás. Eu tenho ele, mas ele está lá atrás. Eu ando à frente e ele atrás. Por isso muitos passam fome. Porque o pão ficando lá atrás eu não vou ver, não vou enxergar. O pão tem que estar à frente para eu ver. Jesus é o pão da vida. Por isso que muitos morrem de sede, de inanição, um deserto, do sol causticante. Porque o cordeiro está atrás, não está à frente. Não tem água, não tem ribeiros à frente. Deixei para trás. Onde está o cordeiro? Às vezes eu até tenho cordeiro, mas ele está preso pelas pontas, lá no mato. Ele não pode agir, ele não pode fazer nada, porque eu o prendi, eu o amarrei lá. Ele está preso, ele não está livre dentro de mim, na minha vida, no meu ministério, nas minhas coisas, nas minhas atividades. Ele está preso.
ele tem que estar solto, ele tem que agir, ele que tem que conduzir, ele que precisa funcionar. Ele é Senhor, ele não é o nosso servo, é o nosso Senhor. Não obstante ele ter vindo não para ser servido, mas para servir. Mas ele é o nosso Senhor e não o nosso servo. Ele precisa estar livre. Não podemos prendê-lo com os nossos pecados, com as nossas presunções, com a nossa petulância, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa displicência. O Cordeiro precisa estar livre, completamente livre para agir. Deus, tu estás livre, Senhor, haja como tu queres. Como tu queres, porque tu és soberano sobre todas as coisas e tu sabes todas as coisas. Por que muitos de nós nos estrubicamos, muitas famílias se estrubicam, se espatifam? É porque Jesus pode até estar lá, mas está preso. Está preso, ele não tem liberdade para agir. Não tem. E por mais que se fale, a pessoa não deixa. Não deixa. Ele não entende que Deus sabe mais. Ele não entende, ele acha que se ele fizer do jeito dele, vai dar certo, é o que vai dar certo. E amarra o cordeiro. Não basta ter cordeiro, ele precisa estar à frente. Não basta ter cordeiro, ele precisa estar solto, ele precisa estar livre, absolutamente livre. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desvie o seu corpo para a direita nem para a esquerda, muito menos a sua mente. Meus queridos, o resultado de uma obediência irrestrita como foi a de Abraão, é que o anjo do Senhor liberou bênçãos incontáveis para Abraão. Obediência irrestrita, obediência sem medir as consequências, obediência a alguém em quem ele acreditaria que seria capaz de fazer o melhor. O melhor. Ainda que fosse emendar os pedaços do seu filho ali esquartejado. Eu vou ler para os irmãos o que foi que o anjo disse para Abraão. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a
tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus abençoou Abraão, e Deus abençoou a semente de Abraão. E eu quero, queridos, fazer uma aplicação teológica aqui para nós. Nós não somos semente, descendência biológica de Abraão, mas no momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal, nós recebemos o DNA espiritual de Abraão e hoje somos sim semente espiritual de Abraão, filhos da fé de Abraão. Portanto, a bênção de Abraão está sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Caralabalabas. Ora la manasoti caralabalais. Saradabalais uiteralabalais. Ora la manasota tirais. Caralamanashu saralabas. Meu filho, onde está o cordeiro? Tomemos decisão hoje. Tomemos decisão hoje. De abraçarmos e termos o fogo, sim. A lenha, sim. O cordeiro também. Mas um cordeiro à nossa frente, um cordeiro solto, um cordeiro livre, que age nas nossas vidas. Aleluia, tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Espírito de Deus, faça uma obra que só Tu sabes fazer, a partir dos que estão aqui presencialmente, os que estão em casa, não necessariamente os que estão assistindo essa palavra, este culto, ou participando, mas faça uma obra que só Tu sabes fazer, porque Tu não estás limitado às minhas palavras. Tu és capaz de pegar alguém, agora, nesse exato momento, que de repente está diante até de uma televisão, ou com o olho posto no celular, com coisas absolutamente alheias a essa realidade, e fazer uma grande obra. Tu já tens feito muito isso. Podemos dar testemunhos diversos. Faça isso nessa noite, Deus. E eu sei que Tu estás fazendo. Eu poderei saber disso ou não, mas o Senhor está fazendo. E eu oro assim, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Queridos, só 30 segundos para os irmãos entenderem o que eu acabei de falar, porque me veio à mente. Um irmão que fez missões com a gente muito tempo, ele era muito relutante em relação ao evangelho, à igreja, a tudo. Morava vizinho à igreja, lá na QNJ.
E Deus trazendo um fogo do avivamento na igreja. E ele me contou esse testemunho, essa sua experiência. Ele disse que estava assistindo desenho animado. E Deus falou com ele. E ele foi para a igreja. E ele se converteu. É crente até hoje. Eu volto a dizer, determinadas coisas não cabem aqui na nossa cachola. Mas ele faz. Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, queridos. Em nome de Jesus.